Olá! Estamos aqui diretamente dos estúdios do grupo Mais Expressão. Hoje vamos conversar com uma pessoa muito importante na nossa cidade, a doutora Kátia Precoma. Antes de começarmos o nosso programa, eu gostaria de salientar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança. Tanto eu quanto a doutora Kátia fomos testados para coronavírus e todo o nosso backstage, toda a nossa equipe de bastidores está seguindo o protocolo. Então é um programa extremamente seguro que nós podemos chegar até vocês da melhor forma possível. Deixa eu conversar e contar um pouco mais sobre essa pessoa ilustre que eu pessoalmente tenho muita admiração, que está sentada no nosso estúdio. A doutora Kátia Aparecida Precoma, ela é uma psicóloga especialista em saúde mental e intervenções terapêuticas. Também é uma brilhante palestrante. É assistente técnica e psicóloga perita. Ela é especialista em violência doméstica e abuso sexual. E é mentora de carreiras. Boa noite, doutora Kátia. Boa noite, doutora Carla. Uma felicidade imensa estar aqui aceitando esse convite. Agradeço aqui o pessoal que está nos assistindo. Com certeza essa noite vai agregar na vida de vocês. Muito obrigada. Bom, o tema da nossa noite é um tema que não sei se nós notamos, nós na parte da saúde notamos que o nosso ano virou um ano colorido. Cada mês tem uma cor. Por exemplo, nós temos o Outubro Rosa, que que trazemos à luz a questão do câncer de mama, o Novembro Azul, a parte de próstata, e o nosso janeiro é sobre a saúde mental. Por que janeiro? Por que devemos cuidar da nossa saúde mental? Porque, afinal, tendo o corpo funcionando em dia, meu coração bem, eu não tendo pressão, diabetes, estaria tudo jóia, não é? Deveria? Deveria. Muito bem falado, né? Então nós temos aí inúmeras campanhas ao longo do ano, né? Tão pertinentes, que até algum tempo atrás nós não tínhamos. Imaginar que antigamente meus avós, mulheres que eu atendo, nem usavam a palavra câncer, elas falavam aquela doença ruim, né? As pessoas tinham uma certa prudência para falar de câncer. Exato. Homens, essa questão da próstata não era tão divulgado, a não ser quando eles procuravam, por necessidade, um especialista. Era uma coisa tão sigilosa, muitos homens ainda têm muita vergonha. Existe muita questão do tabu. E aí nós temos o Janeiro Branco. Então, desde 2014, colegas psicólogos resolveram falar sobre a questão da saúde mental. Por quê? Muitas doenças são psicossomáticas, né? Então nós precisamos cuidar de corpo e mente. Quanta coisa começa aqui, doutora Carla. E reflete no corpo. E reflete, o nosso corpo dá sinal. E crianças, no corpo de crianças, adolescentes e adultos e idosos, todos nós, o nosso corpo fala. Então, quantas alergias, né? Quantos problemas gástricos, né? Eles têm origem emocional. É muito comum pessoas no consultório dizerem assim: eu tô aqui porque o médico fez inúmeros exames e não deu nada. Exatamente. E aí ele me encaminhou para o psicólogo. E não deram nada e disseram que é da cabeça. Isso. Né? E agora, pegando esse link e disseram que é da cabeça. Eu sou formada há 23 anos e desde então, agora muito melhor, agora nós temos muito mais conhecimento, as pessoas têm muito, mas sempre houve muito tabu quanto à questão da saúde mental. Né? Que as doenças mentais elas eram delegadas a outro plano, elas eram estigmatizadas. E de anos para cá, graças à orientação, né, as pessoas estão procurando os consultórios psicológicos. Essa quebra de tabu ela é importante para a gente ter esse atendimento desses pacientes. Eles estão procurando mais, ao sentir estranhos? Como é que está sendo essa demanda dos consultórios?
Antigamente se falava muito o quê? Da loucura. Loucura. Né? Então a gente tinha ainda aqueles modelos de manicômio. Perfeito. Né? E principalmente maridos opressores diziam que suas mulheres eram loucas. Histéricas, né? Então quando elas traziam à luz a sua voz, a sua revolta com alguma questão. Então elas eram loucas. Quantas mulheres foram internadas e elas não tinham, de fato, nenhuma doença mental, né? Eu sou muito grata à classe médica, aos meus colegas que encaminham. Por quê? Os especialistas, eles falam. Agora há pouco, o que eu contei aqui? Pessoas que vão ao médico por um problema gástrico, por exemplo. O médico examina, orienta, encaminha, requisita exames, elas retornam, tem uma devolutiva e ele diz que não é nada médico. Eu vou te encaminhar para o psicólogo. Olha que importante. Aí ela chega com esse encaminhamento e ela não tem noção. Ela diz para mim, o médico falou que eu tenho algum problema emocional. Então nós, da área da saúde, olha a importância de equipes multidisciplinares também, né? E aí eu vou explicar para essa mulher, para esse adolescente, para esse paciente que chegou ali, qual é essa causa emocional? Qual será que é o gatilho que desencadeou isso? Algumas pessoas têm dores de cabeça, outras terem palpitações, sudorese. Exato. E você tem uma dor gástrica. E a gente fica... e às vezes se torna, no consultório clínico, que é onde é minha área de abrangência, fica aquele jogo de empurra, vai para cá, consulta ao gastro, ao cirurgião, enfim. Achei também muito interessante... É um assunto que a gente não consegue muito se desvencilhar por ocasião da pandemia. Em 2020, o tema do Janeiro Branco se intitulava Precisamos falar sobre saúde mental. Desde 2019 estamos atendendo os casos. 2020 eles começaram a ser de forma mais exuberante. 2021 tivemos o ápice da enfermidade, com o enorme número de afetados, de óbitos, enfim. Doutora, deu um mapa, nos deu uma ideia do que aconteceu com esses seres humanos, com essas pessoas, nesse 2020, 2021. Como funcionou? Porque no início temos a restrição, lockdown, tudo. No início pareceu tudo muito engraçado, ficar em casa sem ter o que fazer. Mas casas que não são lares começaram a aparecer, relações interpessoais doentes, pessoas. Queria que a senhora falasse sobre isso. Tá, então vamos lá. Num primeiro momento, eu observei a procura maior de casos de ansiedade. Então, nós tivemos uma ansiedade generalizada. Ansiedade por quê? O medo da doença, o medo do desconhecido, do que eu não tenho controle, né? Eu tinha pessoas com parentes que adoeceram e tiveram sequelas do Covid. Eu atendi muitos pacientes que passaram por uma internação, alguns ficaram na UTI. Então, eu também recebi esses pacientes que eles precisaram ressignificar a vida deles, né? Então, essas pessoas me diziam, Kátia, muito mais do que o meu cabelo cair, do que uma questão de vaidade, né, que eu percebi, eu tenho problemas de memória, por exemplo. E essa pessoa entendia que isso iria prejudicá-la no ambiente de trabalho. Então, eu tive muitos casos como esse. Aí eu tive também, assim, um boom de depressão infantil, de crianças que adoeceram. Porque se a gente pensar em crianças afetivas, que elas têm a necessidade do toque, do estar junto, então quando elas não puderam mais estar na escola, eu tirei delas essa relação, e foi uma coisa assim, a fórceps, né? A gente precisa isolar.
Exato. Porque o mundo está doente e é isso. Exatamente. E aí as relações ficaram prejudicadas, o brincar, a infância ficou prejudicada. E muitas crianças tinham o quê? Além do convívio com esses pais ou cuidadores, elas tinham o convívio com a família extensa. Então, avós, tios, padrinhos, exato, os fins de semana em família, fins de semana no parque, e tudo isso de uma hora para outra foi perdido, foi tirado. Então a gente se isola, porque lá fora tem um bichinho, era assim que as crianças recebiam as informações, algumas entendiam da necessidade da máscara, outras tinham problemas de saúde, que o uso da máscara também causava incômodo, então elas não queriam. Então eu tinha ora depressão infantil, ora ansiedade, por também todo um protocolo. Como é que você, para nós adultos já é difícil adaptar-se, imagina para crianças. E aí, como você mencionou no início, que eu atendo, eu sou especialista em violência doméstica e abuso sexual, isso se tornou gritante. Exato. Por quê? Antes, crianças que eram vítimas de abuso sexual, essa demanda vinha para o contexto externo. Para a escola. A escola é a nossa grande aliada. Gente, vocês não têm... corroborando o que a doutora está dizendo, nós na rede pública, vocês não sabem a falta que ao convívio escolar, que todo... Porque em casa... né, ocorre toda uma situação e a criança externa, como a senhora diz, a criança fala, ela demonstra. Fala. Isso. Então, qual é o primeiro meio social da criança depois desse contexto familiar? A escola. Então, professores atentos, monitores atentos, eles identificavam sinais, porque mesmo a criança que não fala, que ela tem medo, porque ela sofre ameaça, o corpo dela fala, a queda de rendimento escolar. Perfeito. Imagina uma criança que era alegre, dinâmica, que brincava, e de repente ela se isola, ela chora, ela tem episódios de vômito sem motivo aparente, o rendimento escolar, uma queda brusca, então ela não tinha mais aonde contar. E a maioria dos abusos são intrafamiliares. Um assunto que eu levantei na bibliografia e eu fiquei muito assustada. Eu faço também, eu acompanho pacientes, meus pacientes eu acolho no ambulatório de clínica a partir dos 13 anos. E a gente já começou a notar esse movimento que a doutora tão sabiamente nos citou, mas que ela segue com muito mais propriedade. Eu fiquei muito assustada que encontrei que no Brasil, atualmente, a quarta maior causa de morte entre jovens é o suicídio. Isso. Né? Então, nós já temos até lá, né, com esse janeiro branco, que a gente vai procurar acolher as demandas, evitar que porque setembro, o setembro amarelo, né, que é a prevenção de suicídio, nós vamos ter que abordar também, mas para que essas crianças não evoluam para isso, para essa condição muito grave. Uma pergunta, uma elucubração. A distância do janeiro branco, que é mais a gente falou muito sobre patologia, né? Do janeiro branco, que é a parte de prevenção de doenças mentais, e setembro, que é a parte de suicídio, tem algum nexo temporal? Ou são meses aleatórios? Então, dos desfechos das doenças mentais. Isso. O janeiro branco, ele veio como um marco assim, é o início do ano. Então, geralmente, as pessoas, nessa transição, nesse ciclo, essa virada de ano, as pessoas param para se reorganizar, para traçar metas para o ano que está iniciando. E aí, muitas pessoas fazem o quê? Eu preciso marcar um médico. Então, vamos falar da importância de incluir nisso a questão da psicologia, do cuidar da saúde mental. Então, você vai ao médico, você vai fazer um check-up, mas e a sua saúde emocional? Como ela está? Ou, muitas pessoas já têm um diagnóstico, doutora, e isso ficou de lado. Porque o que acontece muitas vezes? Eu cuido do outro e eu vou ficando.
Então, eu cuido da minha família, eu cuido do meu neto, eu cuido do meu filho, eu dou assistência emocional e financeira para todos. A minha casa é portas abertas. Com essa questão do avanço da vacinação, as pessoas também voltaram a se encontrar, né? E aí eu sou aquela pessoa tão boa, tão querida, tão braços abertos, tão afetiva para todos. Mas e eu? O que eu faço por mim? Que momento eu tenho para mim? Para os cuidados que eu preciso ter. Então, o Janeiro Branco, ele vem nesse sentido. Ele vem falar também para você olhar para você. Ele vem falar de bem-estar. E ele vem também quebrar tabus, como mencionado, da loucura. Eu costumo dizer assim, até que aconteça com você, né? Porque nada melhor do que vivenciar. Eu confesso que era terrível quando eu ouvia frases muito mais do que essa da loucura, porque de louco todo mundo tem um pouco, assim que eles brincam, né? E era quando eu ouvia que depressão era falta de um tanque de roupa para lavar. Ou era frescura. Ou é frescura, né? E isso é falta de ocupação. Não, gente, depressão é doença. E ela é doença séria, ela destrói contextos familiares. Você imagina que uma pessoa que é uma peça fundamental naquela família, ela adoeça, a família adoece junto, porque ela não tem condições, ela não dá conta nem dela, então ela também não vai assistir o outro. Então é muito importante campanhas como essa. Que ferramentas, o que nós podemos como profissionais da saúde, que ferramentas a gente pode usar? A comunicação, esse momento de conversa nas redes sociais, ele é válido, é interessante, é uma ferramenta forte, porque, por exemplo, nós temos a mídia no câncer de mama, na prevenção de câncer de mama, temos o exame e, enfim, todas a propedêutica, que a gente chama, todo o aparato. E agora nós, em saúde mental, nós temos a informação e a conscientização. Isso. Então, a gente tem o contexto clínico, onde você vai poder falar para o seu paciente, e o seu paciente é um multiplicador. Exatamente. Porque ele leva a informação. É muito comum isso, ele vai dizer, hoje eu passei com a doutora Carla, você não sabe o que ela me falou, o que ela me orientou. Aí ela fala para a vizinha fala para outra vizinha, e olha a rede que se construiu. As redes sociais, a gente tem que usar a nosso favor. Exato. Ela atinge todos os públicos, mas eu tenho que pensar que alguém pode não ser contemplado. Então, imagina uma senhorinha que ela ainda não tem domínio de computador, que ela usa o celular extremamente para o necessário, para ligações telefônicas, mas ela sempre faz as suas consultas de rotina, ela é uma líder de bairro, por exemplo, ela está sempre lá no postinho de saúde, na UBS. Nós vamos usar esses locais a nosso favor. A gente vai fazer campanha nesses lugares. A gente pode oferecer, assim como tem o Outubro Rosa, nós vamos fazer um café da manhã, por exemplo, onde um médico, alguém vai palestrar. Pronto, gente, é gratuito, traz informação, temos multiplicadores. E até mesmo agora, que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Esse seria o nosso ideal, mas nós estamos vivendo tempos muito difíceis, em que o serviço público está voltado para o atendimento das doenças respiratórias, Covid e outros quadros de infecção respiratória. Nós estamos muito restritos, mas eu queria que você não se enganasse, que o médico que ali está te atendendo com as queixas respiratórias, ele nota a tua questão, a tua fala, a tua postura e a tua ansiedade, né? Ao receber, aguardar o resultado do exame. Então, nós estamos vivendo um período muito difícil, que o vírus voltou a circular, mas que a gente ainda procura ter carinho no atendimento e acolher, nem que seja naquele minutinho de saúde respiratória, né? Porque realmente a nossa maior ferramenta é essa aqui, que a gente está usando hoje. E a importância da gente ser empático.
Exatamente. né, doutora? Eu sempre digo assim, e se fosse com você? Como você gostaria de ser atendido? Se fosse alguém da sua família, né? Como eu gostaria que fosse esse atendimento? E às vezes acontece com o nosso colega também, doutora. Todo mundo está sujeito a passar por uma situação, por uma depressão, por uma crise de ansiedade. A gente tem ouvido falar muito agora na questão do esgotamento emocional, da síndrome de Burnout, né? O burnout, como alguns mencionam, né? Então, esse pessoal de empresa também, eles podem oferecer isso, né? Semanas de conscientização, isso, junto aos funcionários, falar sobre isso, porque eu recebo muito no meu consultório tentativas de suicídio relativas a isso. E a pessoa já dava sinais. Então, a queda, assim como eu mencionei, da criança que dá sinais, tem uma queda do rendimento escolar, eu tenho aquele profissional que tem uma queda do rendimento no ambiente de trabalho. E muitas vezes, até entrando nessa seara do trabalho, pessoas que começam a usar substâncias, álcool, drogas lícitas, ilícitas, né? É um terreno fértil, né? Nessa situação, eu acredito. E a automedicação. Nossa! Também. Nossa! E muito, né? Então, isso é muito perigoso, porque às vezes o que faz sentido para o meu tratamento, ele não faz sentido para o seu tratamento. Não é uma medicação simples para uma dor de cabeça, né, para um mal-estar, um enjoo, né? Então, existem aí ansiolíticos, medicações que requerem receita, prescrição, claro. E elas são usadas de forma indiscriminada. E na questão da prescrição, é prescrição e acompanhamento. Porque muitas vezes a gente às vezes está numa situação que a gente tem que só renovar a receita, mas a gente, como clínico, a gente gostaria de rever, né, o paciente, né? E a questão da automedicação, é como a senhora disse, o que é bom para mim não é bom para você, né? Então, ao mínimo sinal de desconforto, aquela sensação desagradável de que algo não está certo, procurar o serviço de saúde. Isso. Né? O que a senhora orientaria? Buscar uma orientação, né? Muitas vezes a pessoa não sabe nomear o que está acontecendo com ela. Então, que a gente tenha uma escuta atenta, carinhosa. Muitas vezes uma colega, ela vai nos procurar. Eu atendo vítimas de violência doméstica. E isso ficou muito acentuado na pandemia, porque essas mulheres que antes trabalhavam, que elas saíam, que elas ficavam um período fora de casa. Longe da alça do agressor. Praticamente elas vinham em casa para dormir, esses filhos estavam na escola. Então, imagina que essa família ficou com o agressor dentro de casa. Então, por isso que os números se elevaram significativamente. Haja visto o Disque Denúncia, porque houve um aumento, né, do Disque 100 para crianças e adolescentes, o 180 na questão das mulheres. Eu acredito também a questão da guarda, né? A guarda sendo acionada com uma maior frequência. Aqui no nosso município nós temos o programa, né, o Caminho das Rosas, que também acabou sendo acionado com mais frequência. Agressão feminina. Isso, violência. E então isso também chegou no consultório e muitas mulheres perdidas. Então elas vão contar para quem? Para uma amiga que elas tenham acesso, para algum parente. E aí como ajudar? Então eu costumo dizer também que o WhatsApp, ele é uma ferramenta maravilhosa que nós temos, ela salva vidas e que nós temos que usar a nosso favor. A gente compartilha tanta coisa, a gente compartilha fotos de família, fotos de passeio, receita, a gente fala tanta coisa, compartilhe canais de denúncia, compartilhe vídeos, tutoriais, para que aquela sua amiga identifique sinais do que está acontecendo com ela, divida com ela
Divida com ela o que já aconteceu com você. Assim como a gente fala, nossa, eu não estou muito bem, acho que eu preciso da indicação de um médico X, um especialista X. A gente sempre tem alguém para indicar. Então, indique também um psicólogo. Terapia é importante, salva vidas, é um ambiente de sigilo, de escuta profissional, onde a gente estudou, a gente tem as técnicas adequadas para ajudar a pessoa a conduzir da melhor maneira. É possível sair de um ciclo de violência? Com certeza. Só que a gente precisa se unir, a gente precisa divulgar, né? Na pandemia, a Avon, a Natura, elas criaram tutoriais para ajudar essas mulheres. A gente tem também a Justiça de Saia. Nós temos inúmeros programas voltados para mulheres, como canais de denúncia. Elas podem... o agressor tem acesso ao meu celular. Você pode fazer por e-mail a sua denúncia. Olha, né? Então, que a gente esteja atento. Uma dúvida que muitas pessoas têm, doutora, é o medo de denunciar. Então, as denúncias, elas são anônimas. Ninguém vai saber quem denunciou. Ok, então, isso é muito bom. E os nossos canais, eles funcionam. Então, por exemplo, o Disque 100. Porque, às vezes, uma mulher agredida não é só a mulher. É a mulher, os filhos, a família fica refém daquilo. Você pode fazer um Disque 100. E no Disque 100 vai gerar um número de denúncia, um número de protocolo, promotoria é acionada, conselho tutelar e delegacia da mulher da cidade são órgãos que são acionados e um olhar é direcionado para aquela família. Perfeito. Então é muito importante a gente falar sobre isso também e a gente divulgar o que tem no nosso município. Exato. Né? Às vezes as pessoas não sabem onde procurar. Eu preciso de um psicólogo. Aonde procurar no nosso município? Então, que a gente faça esse papel de orientar. Porque muitas vezes a pessoa está perdida. Ela está tão desestabilizada, tão fragilizada, que o que é mais esperado, é mais comum? Que ela se isole. Exato. Exato. Então, acho que a gente pode auxiliar dessa maneira. Muito bem. Muito obrigada, doutora Kátia. São orientações fantásticas. Você que está assistindo essa nossa live, essa nossa conversa, nós temos a honra de ter uma profissional de um gabarito imenso, tanto na cidade quanto fora, uma pessoa maravilhosa, nos dando orientações preciosas. Se você se identificou com algo que nós falamos, se conhece alguém que está tendo alguma dificuldade, por favor, oriente, peça para assistir esse vídeo. Agora ele já está ao vivo no Facebook, mas depois amanhã ele vai entrar no YouTube e nós vamos estar no Spotify também, doutora. A pessoa pode estar dirigindo no seu carro e estar ouvindo essa nossa conversa. Ótimo. Então, vamos ajudar uns aos outros, vamos cuidar da nossa saúde mental, porque não adianta mente sã, já diria, corpo são. Não adianta ter o corpo em dia e a cabeça não estar ok. Doutora Kátia, muito obrigada em nome do canal do Grupo Mais Expressão e do programa Mais Saúde para todos nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, ao horário que você estiver assistindo. Até!